Olá, tudo bem? Continuando nossas aulas de derivadas, hoje nós vamos falar de derivação implícita, né? Bem, o que é uma derivação implícita? Derivação implícita é quando a gente tem assim uma estrutura matemática que a gente não consegue deixar isolado y em função de x ou x em função de y, e a gente precisa de um método para calcular essa derivada. E é esse método que eu vou apresentar para vocês agora nessa videoaula, beleza? Então vamos falar um pouco da parte teórica, né? E depois a gente vai trabalhar com alguns exemplos, tá bom? Bem, então vamos lá, né? Falar de derivadas implícitas aí, tá bom? Então, até o momento, nós calculamos derivadas de funções que podem ser expressas isolando uma variável em termos da outra, como eu já falei. Podemos isolar y e calcular a derivada em relação a x, podemos isolar x e calcular a derivada em relação a y, certo? Ou qualquer outra variável que a gente possa ter também, tá? Então, como exemplo, y igual a raiz quadrada de x ao cubo mais 1, ou y igual a x vezes seno de x, né? Em geral, y igual a f de x, ou seja, y é uma função em x. No entanto, existem algumas funções que são definidas implicitamente por uma relação entre x e y. No caso ali, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25 e x ao cubo mais y ao cubo igual a 6xy, tá? No primeiro momento ali, nesse primeiro caso aqui, nós podemos isolar, né? Nós podemos isolar y e ter uma função que depende de x, né? Ou podemos isolar x e ter uma função que depende de y, tá? Então, nesse primeiro caso, nós podemos isolar e ficar y igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25 menos x ao quadrado. Nesse caso, o que acontece? Eu tenho uma função positiva e uma função negativa, ou seja, esse cara aqui, quando eu isolo o y, ele me dá duas funções explícitas. E então eu tenho que fazer duas vezes o trabalho de derivadas e tudo mais. Às vezes isso pode demandar mais tempo, né? Mais gasto, né? Gasto de material, né? Para resolver, ou até mesmo se transforma em uma equação muito difícil. Por exemplo, o segundo caso ali, ó, x ao cubo mais y ao cubo igual a 6xy, é possível? Porém dá um trabalho para você isolar esse cara aqui. Então, às vezes, nesse caso, é melhor você tentar trabalhar com ela de forma implícita, tá? Então, essa segunda equação é conhecida como fólido de Descartes. Assim, quando queremos dizer que uma função é uma função implicitamente definida, a gente vai poder reescrevê-la como sendo o quê? Bem, nós temos o que aqui? Deixa eu voltar. Ó, nós temos o que aqui? Ó? Nós temos x ao cubo mais y ao cubo, que é igual a 6xy. Voltando, ó, y igual a f de x. Então, se eu substituir no lugar de y por uma função, eu digo que é uma função em x, então eu posso escrever esse cara como sendo quem? X ao cubo mais f de x ao cubo, que é igual a 6 vezes f de x. E dessa forma a gente não precisa isolar as variáveis, tá? Podemos utilizar um método chamado método da derivação implícita, ou seja, vamos realizar uma derivação de ambos os lados em relação a x, tá? E a gente vai mostrar esse método utilizando alguns exemplos, tá? Então o primeiro exemplo que a gente vai fazer é o exemplo x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25, tá? Nós vamos calcular a derivada, depois nós vamos calcular a equação da reta tangente no ponto 3, 4, tá? O segundo exemplo é a função x ao cubo mais y ao cubo, que é igual a 6xy, tá? Nós vamos encontrar a reta tangente ao fólido de Descartes, né? No ponto 3, 3. E em qual ponto do primeiro quadrante a reta tangente horizontal? Possivelmente a gente vai fazer isso no GeoGebra só para a gente observar essas relações aí, tá? Nós vamos encontrar a derivada da função seno de x mais y, que é igual a y ao quadrado cosseno de x, e a derivada segunda de x à quarta mais y à quarta, que é igual a 16. Beleza? E com esses resultados eu também vou apresentar algumas funções, né, que o gráfico dela, quando a gente faz a estrutura gráfica delas, assim, elas se transformam numa estrutura assim que é difícil ver assim do ponto de vista quando a gente trabalha com função x e y somente, tá bom? Então a gente vai mostrar algumas funções aí que são bem interessantes, tá? Mas antes vamos resolver esses exercícios aí.
Então, pessoal, nosso primeiro exemplo é esse daí, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. Então, nós vamos calcular a derivada dele, certo? Então, a derivada vai ficar o quê? A derivada de quem? De x ao quadrado mais y ao quadrado em relação a dx. Isso é igual a derivada de 25 em relação a dx. Tudo bem? Então, desse caso aqui, eu tenho a derivada de x ao quadrado em relação a dx mais a derivada de y ao quadrado em relação a x. Isso aqui vai ser zero, tá bom? Porque a derivada de uma constante é zero, tá? Então aqui, ó, aqui que é o meu problema, tá? Por quê? Porque esse cara aqui é uma função que depende de x, só que eu não sei que função que é, então eu vou deixar indicado. Quando eu deixo indicado, eu vou ter que utilizar a regra da cadeia aqui. Aqui, ó, regra da cadeia. Por quê? Porque é uma função que depende de uma outra função. Eu digo assim, uma função composta. Então aqui no caso, ó, a derivada de x ao quadrado vai dar quem? 2x. Mais, aqui eu vou utilizar o que? Vai ser a derivada da função, né? Então vai ficar 2y vezes y', isso é igual a zero. Tá certo? Bem, aqui então, nesse caso, o que a gente vai continuar aqui? Vamos continuar aqui. Então, ó, vai ficar o que? Isolando o y'. Então, y' vai ficar igual a quem? A menos 2x sobre 2y. Portanto, y' é igual a menos x sobre y. Tá? E agora eu quero saber o que? Eu quero saber qual é a equação da reta que passa nos pontos no ponto 3 e 4. Então o que eu vou fazer? No lugar de x eu vou substituir por 3 e no lugar do y eu vou substituir por 4. Portanto, y' vai ficar o quê? Menos 3 quartos. Tudo bem? Bem, então aqui, ó, eu vou ter o quê? Eu vou tentar escrever aqui, ó. A equação da reta vai ser quem? Y menos y0, que é igual a m, x menos x0. Então eu já tenho os pontos 3 e 4, então vai ficar y menos 4, que é igual a menos 3 quartos, x menos 3. Posso deixar assim, né? Arrumando um pouco mais, y vai ficar menos 4 é igual a menos 3 quartos de x mais 9 quartos, né? Tirando o mínimo, né, vai ficar 4y menos 16, que é tudo isso sobre 4, menos 3x mais 9. O mínimo é 4, né? Simplifico esses dois. Então aqui, isolando, passando para lá, eu vou ter que y vai ser igual a menos 3 quartos de x, 9 mais 16 mais 25 sobre 4. E essa é a minha equação da reta para esse exercício. Beleza? Então o importante desse exercício é vocês observarem que aqui é uma função que depende de x. Ou seja, tem a perspectiva de ser uma função composta. Então eu tenho que deixar indicado. Então eu fiz a derivada de y ao quadrado, ou seja, a derivada de y, 2y, vezes a derivada de quem está dentro, que eu não sei quem que é. Tudo bem? E os exercícios, de certa forma, vão cair para esse lado, tá? Vamos fazer o próximo exercício. Bem, esse é o meu próximo exercício, né? Então, mesma característica, só que aqui, ó, eu tenho a função y³ e aqui também eu tenho a função, tá bom? Então aqui eu vou ter que aplicar a regra do produto, tá? E aqui eu vou aplicar a regra da cadeia também. Quer dizer, eu vou misturar tudo aqui. Então, a derivada de x³ vai ficar quem? 3x². Mais. Aqui vai ficar o quê? Bem,
3y ao quadrado vezes y', que é igual ao quê? Aqui, ó, eu tenho a regra do produto. Ó. Regra do produto. Por quê? Porque eu tenho um produto entre eles, são duas funções diferentes. Então como é que ficaria? Ficaria a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Então ficaria a derivada de 6x vai ficar 6y, mais a derivada vezes y', tá? Porque nesse caso aqui eu fiz a derivada em relação a x e aqui a derivada em relação a y. Como eu não sei, eu deixo indicado. Aí o que eu faço? Quem tem y' para um lado, quem não tem y' para o outro lado. Vocês podem observar que aqui eu tenho y', aqui eu tenho y', e os outros casos eu não tenho. Então vai ficar o quê? Vai ficar 3y ao quadrado y' menos 6x y', que é igual a 6y menos 3x ao quadrado. Colocando y' em evidência, vai ficar y' que multiplica 3y ao quadrado menos 6x, que é igual, só arrumando aqui, menos 3x ao quadrado mais 6y. Tudo bem? Agora, se ele está multiplicando, passa dividindo. Então, portanto, y' vai ficar igual a quem? Menos 3x ao quadrado mais 6y sobre 3y ao quadrado menos 6x, tá? E essa aqui é a minha derivada implícita, tudo bem? Só que ele quer o quê? Ele quer saber a equação da reta tangente quando passa no ponto 3, 3, né? Então aqui, ó, no ponto 3, 3, no ponto 3, 3, y' vai ficar igual a quem? Menos 3 vezes 3 ao quadrado mais 6 vezes 3. Então, ó, no lugar do x eu substitui por 3, no lugar do y eu substitui por 3. Dividido por quem? Por 3 ao quadrado menos 6 vezes 3. Então aqui eu vou ter o que? 3 ao quadrado, 9 vezes 3 é 27, mais 18, e aqui eu vou ter, então aqui eu vou ter, vai ficar desse jeito, y' vai ficar menos 27 mais 18 sobre 27 menos 18. Portanto, isso daqui vai ficar quanto? Menos 1. E a minha equação da reta vai ficar o quê? Y menos y0, que é igual a mx menos x0. Então daqui eu vou obter o quê? Y menos 3, que é igual a menos 1, x menos 3. Arrumando aqui, eu vou ter y é igual a menos x, menos 3, menos com menos mais, passo para lá, então a x vai ficar x mais 6. E essa é a equação da reta tangente que passa no ponto 3, 3, tá bom? Beleza? A outra parte da reta tangente no primeiro quadrante com 0, eu vou fazer no GeoGebra, tá bom? Bem, então para a gente descobrir aonde que a tangente é horizontal no exercício do fórum de Descartes, vamos colocar a função aí, tá? Então vai ficar x ao cubo mais y ao cubo, que é igual a 6xy, tá certo? Então esse é o fólio de Descartes, tudo bem? Bem, então vamos colocar o ponto 3, 3 aí na nossa reta, no nosso gráfico. Então vou chamar de ponto A igual a 3,3. Está ali o ponto 3 e 3. E nós vimos que a equação que nós chegamos
foi y igual a menos x mais 6, certo? Vamos ver se é essa a resposta mesmo, tá bom? Então, y igual a menos x mais 6. Olha lá. Então é nesse ponto onde a gente tem a nossa equação da reta, tangente ao ponto 3 e 3. Tá bom? Agora eu vou querer saber aonde a reta tangente é igual a zero. Então deixa eu fechar esse cara aqui. Eu vou colocar um outro ponto, certo? Acho que eu vou manter esse mesmo ponto aqui. Só que devo trabalhar nessa perspectiva aqui com a reta tangente. Tá? Eu vou pegar... primeiro preciso selecionar um ponto. Vou pegar um outro ponto qualquer aqui. E vou apagar esse ponto aqui também. Tá? Então eu vou pegar o ponto e a reta. Tá certo? Então olha lá. Aonde que eu vou ter a reta tangente ao ponto? Então conforme eu vou mexendo aqui, ó, isso daqui, ó, vai ficar igual a zero. Então conforme eu vou mexendo, a minha tangente ela vai, ó, ficando, ó, não deixa exatamente ficar aqui nesse ponto, tá? Mas eu posso dizer para vocês que é um ponto entre 2,24, né? Ó, percebe que ele não deixa eu, ó, tá começando a deixar aqui, ó. Tudo bem? Então, ó, muito parecido com isso daqui, mas não é, porque senão daria zero aqui, nós não teríamos a equação, porque a tangente é zero, tá? Ainda temos uma variaçãozinha, tá? Mas ó, é muito, então o ponto seria entre 2,49 e 3,17, alguma coisa assim, ó, um pouquinho mais aqui, ó, né? Eu teria esse ponto aqui, ó, tá bom? Então, ó, mais ou menos por aqui é a reta tangente, tá? Existem outros formatos de vocês fazerem, vocês podem utilizar outras estruturas, né? Outros métodos para vocês encontrarem a tangente igual a zero aqui, beleza? Tá? Então esse foi o primeiro exemplo que nós fizemos ali. Agora vamos fazer o segundo exemplo lá, tá legal? Bem, o próximo exercício é esse daqui, ó. Calcular a derivada de seno de x mais y ao quadrado vezes cosseno de x. Então, desse lado aqui, ó, desse lado eu também vou aplicar a regra da cadeia. Eu vou aplicar para calcular a derivada do seno e depois a derivada desse cara aqui. Então vai ficar, a derivada do seno vai ficar cosseno de x mais y, que multiplica quem? Agora eu vou fazer a derivada desse cara aqui. Então vai ficar 1 mais y'. Lembrando que nós estamos derivando sempre em relação a x, tá? E desse lado eu tenho o produto, então vamos ter que calcular também. Então vai ficar a derivada do primeiro, vai ficar 2y vezes y' vezes, repete o segundo, mais a derivada do segundo. Então repete primeiro, y ao quadrado, que multiplica a derivada do cosseno, é menos seno de x. Então vamos arrumando esses caras aqui, vai ficar o que? Cosseno de x mais y, que multiplica 1 mais y', que é igual menos y ao quadrado seno de x mais 2y', cosseno de x. Do mesmo jeito que nós fizemos no exercício, nós vamos fazer agora aqui também. Então, o que a gente vai fazer? Vamos passar esse cara para cá, né? E vamos ver vamos efetuar. Primeiramente, ó, vamos fazer essa multiplicação aqui, tá? Então vamos fazer essa multiplicação para depois a gente isolar. Então vai ficar cosseno de x mais y mais y', que multiplica o cosseno de x mais y.
Bem, aqui eu vou manter do mesmo jeito, menos y ao quadrado seno de x mais 2y, y' cosseno de x. Agora sim, quem tem y' de um lado, quem não tem do outro. Então aqui eu vou obter y' cosseno de x mais y menos 2y, y' cosseno de x, que é igual a menos y ao quadrado seno de x menos cosseno de x mais y. Beleza? Bem, feito isso, nós vamos isolar o y', né? Então daqui eu vou obter y' vai ficar menos y ao quadrado seno de x menos cosseno de x mais y. Tudo isso dividido por quem? Bem, aqui ó, quando eu isolo y', né, vai ficar quem? Sobrando quem? Cosseno de x mais y menos 2y cosseno de x, tá bom? E daí nós vamos fazer no GeoGebra esse gráfico para ver esse tipo de estrutura aqui que eu estava falando para vocês, que às vezes a gente consegue uns gráficos um pouco diferente do que a gente está acostumado das funções de uma única variável, tá bom? A gente vai fazer esse gráfico no GeoGebra também, tá bom? Pessoal, aqui no GeoGebra, para eu poder fazer esse resultado, eu tive que fazer algumas alterações, tá? Então, assim, no caso a y', para eu poder assim, fazer esse exercício aqui, eu vou ter que dar uma mudada, né? No sentido assim, de escrever y igual a quem? Para dizer que daí vai ser uma função implícita, tá? Y ao quadrado vezes o seno de x mais o cosseno de x mais y. Tudo isso dividido por quem? Por 2y vezes o cosseno de x menos o cosseno de x mais y. Tá certo? E é mais ou menos esse daqui o resultado da nossa função. Olha, ele vai dizer para mim aqui, ó, ele vai dizer que é uma curva implícita, tá bom? Do outro jeito que eu estava fazendo não estava dando certo. O certo mesmo é escrever y' aqui, mas como eu não consigo escrever y', vamos aceitar desse jeito aqui essa equação, tá? Aí, por conta disso, existem outras equações que também são interessantes de ser feitas, né? Como essa daqui, por exemplo, ó. X ao quadrado menos 1, que multiplica x ao quadrado menos 4, que multiplica x ao quadrado menos 9. E isso aqui vai ser igual a quem? A y ao quadrado, que multiplica y ao quadrado menos 4, que multiplica y ao quadrado menos 9. Y ao quadrado menos 9. Tá certo? Essa é uma outra função implícita também, tá? Observa que já me dá os processos multiplicativos, tudo certinho lá. Mas aqui também faz, e para a gente poder fazer a derivada do mesmo jeito. Uma outra função aqui também, né? É essa daqui, ó. O cosseno de x menos o seno cosseno de x menos o seno de y
que é igual ao seno de y menos o seno de x. Olha lá, essa é uma outra função também implícita, tá? Então, quando a gente coloca as funções implícitas, novos problemas aparecem e novas figuras aparecem também, tá bom? E por último, né, seno de x vezes y, que é igual ao seno de x mais o seno de y. Está aí uma nova figura também formada. Bem, o nosso último exemplo é esse daqui, ó, x à quarta mais y à quarta igual a 16. Então, muito parecido com o primeiro exemplo. Então vai ficar de que jeito? 4x ao cubo mais 4y vezes 4y ao cubo, y', que é igual a 0. Né? Passando para lá, então daqui eu vou ter que y' vai ficar menos x ao cubo sobre y ao cubo. Tudo bem? Só que eu quero o quê? Eu quero a derivada segunda. Então agora eu vou ter que calcular a derivada segunda desse cara aqui. E aqui eu tenho a regra do quociente. Aqui é um quociente. Então nós vamos ter que aplicar a regra do quociente, que é a derivada do primeiro vezes o segundo, menos a derivada do segundo vezes o primeiro. Então aqui nós teríamos y duas linhas, vai ficar o quê? A derivada do primeiro vai ficar menos 3x ao quadrado vezes y ao cubo menos a derivada do segundo, segundo seria 3y ao quadrado vezes y' vezes vezes x ao cubo. Tudo isso dividido por quem? Por y ao cubo elevado ao quadrado. Tá certo? E aqui, né, nós temos y', né? Então a gente pode substituir esse valor aqui e a gente consegue nossa equação. Então vai ficar y duas linhas, vai ficar menos 3x ao quadrado y ao cubo menos 3y ao quadrado que multiplica menos x ao cubo sobre y ao cubo vezes x ao cubo, tudo isso dividido por y à sexta, tá? Bem, aqui eu posso fazer uma simplificação, eu posso simplificar esse com esse, menos com menos, então daqui eu vou obter o que? Que y duas linhas vai ficar menos 3x ao quadrado y ao cubo menos com menos mais, né? Então mais 3x à sexta sobre y, tudo isso dividido por y à sexta, tá bom? Bem, poderíamos fazer a multiplicação aqui, calcular, tirar o mínimo e tal, mas aqui já tá bom para a gente resolver o nosso exercício, tá? Beleza? Então, nesse exercício o que eu quis trabalhar é essa questão da derivada do quociente, né? Mantém as mesmas regras do exercício, como a gente viu lá nas regras de derivação, mas temos que sempre deixar implícito o negócio, tá bom? Beleza? Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilhe com os colegas da universidade e de outras universidades, né? Pois, como eu sempre digo aqui, né, no nosso canal, o conhecimento é algo que deve ser compartilhado. Um forte abraço a vocês, se cuidem e até a próxima videoaula.